Sou pecador, és santo Deus, não ignorais os erros meus, serão punidos sem exceção. Tua lei exige condenação. Perecerei se lembrares todo mal contra ti, mas há perdão em ti, ó Deus. Por graça, Senhor, perdoe a mim. Um coração contrito eu sei que não rejeitarás. Amém. Hoje eu queria meditar com os irmãos em Gênesis, capítulo 3, versos 22, 23 e 24. Mas o último verso é onde nós queremos nos fixar mais no tempo que nós tivermos, não é? Diz assim: então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Ora, pois, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra do que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Esses dias alguém me perguntou assim: pelo que você prega, você é otimista ou pessimista em relação ao mundo, à sociedade, à cultura? Eu acho essa pergunta totalmente irrelevante, queridos. Sabe, se eu sou pessimista ou otimista? Porque nosso pessimismo e otimismo não tem nada a ver com a realidade, sabe? A gente, aqui no Rio, né, o pessoal aí que torce pelo Flamengo, Botafogo, né, Vasco, sabe que ter otimismo não resolve nada. Você está otimista? Estou, e daí? E daí que isso não resolve nada? A questão é a realidade. Nosso otimismo, nosso pessimismo, o que está dentro de nós é totalmente subjetivo. Nós precisamos da objetividade da palavra de Deus. E ao lermos esse texto, nós temos que entender que aqui nós temos algo fundamental, porque toda heresia, as mais sutis heresias, elas começam numa distorção da doutrina da queda humana. Na doutrina da queda humana está o nascedouro de todos os erros teológicos. Sabe, os erros que diminuem Deus e aumentam o homem, diminuem a queda do homem, a sua depravação, como o estado do homem. E o que Deus deve ao homem, algumas pessoas pensam, o que Deus está obrigado a fazer, é tudo porque é a má compreensão da doutrina da queda. Tudo que o homem pensa a respeito da grandeza do próprio homem, ou da sociedade, ou da cultura, a ideia daquilo que o homem pode fazer, sua capacidade, sua liberdade, sua dignidade, tudo está baseado numa percepção defeituosa dessa doutrina. E pouco tempo atrás, aconteceu algo raro assim. Eu e Cláudia fomos ver um filme, e raro porque na maioria dos filmes eles você não consegue ver um quadro da sociedade tão mais adequado. É raro encontrar um filme assim de ponta, de ponta assim do mercado, né, que pinte a humanidade na sua maldade essencial, sabe? Por causa do humanismo básico do ser humano, né? E da maneira com que o homem se vê e daquilo que a psicologia ajudou a formatar. Então, nesse filme, não mostra só que a maldade humana tinha quase destruído a humanidade por causa da guerra. Mas nesse filme, o problema agora não era a guerra.
Sabe? Porque as pessoas pensam que o problema é a guerra, é a falta de paz. Mas esse filme foi muito mais próximo da realidade. Porque o problema lá era a depravação humana que ameaçava sempre desfazer todas as coisas e todas as tentativas de fazer a vida ser um reflexo do que ela devia ser. Então esse filme passava numa Chicago futurista. Ele foi escrito por uma menina que virou um best-seller mundial, o livro, não é? Veronica Roth, o nome dela, e vendeu 25 milhões de livros. Eu acho assim, com 25 anos de idade, tu escreveu um livro que vende 25 milhões. Ela não escreveu, escreveu 3, é uma trilogia. Então, como foi um best-seller internacional, Hollywood quis fazer o filme e produziu o primeiro agora, nesse ano, eu acho que foi esse ano, 2014 foi esse ano, e já está o próximo e depois o outro. Então, passa numa Chicago futurista, e por causa dessa percepção daquilo que o ser humano é, eles dividiram a sociedade em 5 facções, depois dessa grande guerra que quase destruiu as coisas. Eles deram nome a essas facções. Uma facção era a abnegação, a outra era erudita, assim, sabe? Era o conhecimento. A primeira era para combater o egoísmo, a segunda para combater a ignorância, a terceira era a amizade, a harmonia, era contra a agressão, a quarta era a sinceridade, verdade, era contra a duplicidade, o engano, e a última era a coragem, contra a covardia, sabe? Audaz. Então eles dividiram a sociedade em 5 facções, e você era de alguma facção dessa. Quando você nascia, é óbvio que teu pai já pertencia a uma facção, você era criado até os 16 anos numa facção, numa dessas facções. E quando você fazia 16 anos, você fazia um teste para saber de qual facção se você ia ser daquela que seu pai te criou, que ele era, ou se você pertencia a alguma outra dessas facções. E se você pertencesse a outra, então você ia para outra. E pertencer à facção era mais importante do que a ligação de sangue que você teria com a sua família. A sua fidelidade à facção era mais importante. Cada facção, então, foi formada para brilhar contra alguma escuridão da alma humana. E todas as 5, trabalhando junto, tentavam manter a vida humana. Mas o problema é que a depravação humana é tão profunda que, mesmo dividindo a sociedade nessas facções, o mal estava voltando, não é? E agora tudo está próximo a desabar novamente. Então você encontra na obra da Verônica, eu vou falar assim com uma certa intimidade, mas eu não conheço ela pessoalmente ainda. É que ela mora em Nova York, está meio longe, né? Você vê as digitais, né? O nome do livro, do filme, é Divergente. As digitais da verdade sobre a alma e a vida humana. Então, a personagem principal, Beatriz, ela se encontra na idade de decidir, com 16 anos, de que facção ela vai pertencer. Só que, quando a pessoa era divergente, ela fazia os testes e se descobria que ela não era de uma facção, ela tinha a habilidade de participar de várias facções, o que fazia ela ter uma visão maior do que estava acontecendo, ela se tornava um perigo para a organização. Eles tendiam a querer eliminar os divergentes, ou seja, a pessoa que tinha habilidades de pertencer a mais de uma dessas facções. Então, com as suas respectivas ênfases nessas virtudes, abnegação, conhecimento, harmonia, verdade, coragem, era a ideia de que essas facções focadas nisso contivessem a maré do mal na alma humana, que nós chamaríamos, não é, de pecado. Então, a visão da corrupção humana na obra da escritora, não é, do filme, é tão honesta que ela é quase cristã, não diria mais do que quase cristã, é quase reformada, assim, sabe? Quase calvinista. Então, ela nasceu em 88, tem 25 anos, e o best-seller, o livro, saiu em 2011.
E os outros dois conseguiram, Insurgente e Convergente. Então, esse é Divergente. E o interessante foi que, como ela supervisionou o filme, ela simplesmente não entregou a Hollywood, ela... 25 anos você tem mais base de energia, né? Ela quis participar, então o filme e o livro são muito parecidos. E o envolvimento dela é importante. Os avós dela morreram lá, foram torturados, ficaram lá nos campos de concentração, não sei se todos eles morreram, nazista. E a mãe dela, como os avós ficaram em campos de concentração por causa da religião, não é? Por causa do judaísmo, a mãe dela resolveu viver uma vida sem religião. Então, ela foi criada assim, até a adolescência, quando ela entrou numa escola em Nova York, mas lá tinha uns estudos bíblicos, lá no colégio, e ela começou a participar dos estudos bíblicos e se tornou cristã, que ela é até hoje. Então, o filme não é um filme evangélico, é uma ficção, mas a cosmovisão dela, não é, está lá impregnada, as digitais, e é uma visão de mundo refrescante, porque é mais próxima da realidade bíblica do que a maioria do que os cristãos hoje creem e estão pregando num domingo como hoje, e estão vivendo no meio da sociedade. Então, essa categorização de facções, algumas virtudes ficam evidentes como essenciais, como o perdão, o autossacrifício, mas nesse primeiro livro a ideia é a concepção da natureza humana como essencialmente má e depravada. Fala sobre o pecado, a culpa humana. O que eu achei incrível é porque isso é totalmente anti-Hollywood. Eu não sei porque gastaram tanto dinheiro e fizeram uma superprodução. Não é? É raríssimo você ver. Então, por exemplo, ela descreve a humanidade, a Beatriz narra o filme, além de ser a personagem principal. Ela diz assim: décadas atrás, nossos antepassados perceberam que não é a ideologia política, crença religiosa, raça ou nacionalismo que é culpado pela falta de paz e guerra no mundo. Em vez disso, eles determinaram que a culpa foi do caráter humano e da inclinação da humanidade para o mal, que não tem conserto, não tem limites. Eles se dividiram em facções que buscavam erradicar as qualidades que eles acreditavam ser responsável por toda a desordem no mundo. Ou seja, até o seguinte, chegou-se à conclusão que não é o sistema de governo, não é as campanhas, não é a sociedade, é que há uma maldade essencial no coração humano que não pode ser contida. E por mais que você tente conter, essa maldade sempre aflora de novo. Então a concepção não da Verônica não é só de depravação, mas de depravação total. Assim, porque a depravação total fala que todas as faculdades humanas foram... A depravação total não é que o ser humano pode ser tão mau quanto ele pode ser agir de maneira mais má do que ele age. Mas a depravação total é que todas as faculdades do ser humano são caídas, não há nada que sobrou para ser um salvador do resto. A mente é caída, os sentimentos são caídos, os desejos são... Tudo é depravado. Tudo é escravo do pecado. Então, o intelecto, que devia ser a coisa mais elevada no ser humano, não é confiável. O livro, por exemplo, diz assim, na página 102, a razão humana pode desculpar e justificar o mal. E por isso que é tão importante que a gente não confie na razão. Ou seja, a razão humana, ela justifica o mal, ela racionaliza o mal quando é do seu interesse. Então nós não podemos confiar simplesmente na razão humana. O mal está dentro de nós. Um texto diz assim: eu ouvi meu pai e as minhas próprias experiências me fazem desconfiar de toda a autoridade dos seres humanos em geral. Por isso eu estou chocado ao ouvir que uma facção estaria planejando uma guerra. Mesmo dentro dessa estrutura que fizeram tudo para conter a depravação humana, não estava dando certo. Uma das facções estava engendrando e o mal já estava se espalhando de novo. Então há momentos que diz assim: olha, as pessoas são falhas, mas isso qualquer um pode dizer.
Mas não é essa a temática. Ela diz assim: eu não me importo com as facções. Eu vejo onde elas nos deram. Elas não solucionaram o problema. Os seres humanos, como um todo, não podem ser bons por muito tempo. Antes, o mal que há neles sempre arrasta tudo para baixo de novo e envenena tudo. Ou seja, a perspectiva dominante do livro e da trilogia e do filme, dos filmes, eu não vi os outros porque não saiu ainda, é totalmente focada nessa depravação final invencível no ser humano. Então, está próximo assim do que Paulo diz em Romanos 3:23, todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, ou então Romanos 3:10, não há ninguém que faça o bem, né? Não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem, ou Jeremias 17:9, enganoso é o coração acima de todas as coisas, desesperadamente corrupto. Não é normal Hollywood dar um suporte a algo assim, sabe, algo que ecoa Gênesis 8:21, que diz, a intenção em todo o coração do homem é má, desde a sua meninice, a sua infância até o fim. Isso definiria. Então, é óbvio que a Verônica não estava escrevendo um livro evangélico, ela está escrevendo um livro de ficção, mas a cosmovisão ali é tão diferente da cultura à nossa volta, sobre a visão daquilo que o homem é. Muitos cristãos têm uma visão bem mais fraca do que isso da humanidade e daquilo que a igreja deve fazer e viver no meio da sociedade. Muitas pessoas pensam, o evangelho é obsoleto, ele é irrelevante. Então a gente dá as costas à palavra de Deus, que é óbvio, é mais aguda do que essa percepção que nós vimos aqui. E muitas pessoas pensam que nós podemos encontrar, onde nós podemos encontrar algo que seja a base de tudo que está à nossa volta, que nos aponte um caminho. E nós podemos encontrar isso em Gênesis 3, o texto que nós lemos. E para a nossa sociedade, pensar em Gênesis é totalmente irrelevante. Mas nós vemos que as pessoas pensam muito pouco. Quem usaria um remédio que depois de usar em milhares de pessoas, as pessoas sempre morrem? Quem? Ninguém. Se todo mundo que toma esse remédio morre, esse troço não é remédio. Agora, é por isso que lá, a Verônica disse, olha, nós não confiamos na razão humana, ela é capaz de racionalizar o mal, justificar o mal. Então, a ideia de continuar usando um remédio que falha todas as vezes e mata a paciente é totalmente anti-razão humana, é irracional. Pensar numa igreja que depois de milhares de anos acha que esse remédio pode ajudar é mais irracional ainda. Então, nós devemos que enfrentar os fatos, e é isso que nós nos propomos no tempo que nos resta. Nós estamos aqui e devemos viver a vida para convocar todos vocês e todas as pessoas ao nosso redor, o mundo, a enfrentar os fatos, a convocar os homens e as mulheres do mundo a enfrentar os fatos. O mundo não acredita que a igreja está fazendo isso, e grande parte daquilo que se chama igreja realmente não está. O mundo pensa que nós somos simplesmente sentimentalistas, emocionalistas, que se reúnem aos domingos e algumas vezes na semana para cantar alguns hinos, sentir alguns arrepios, algumas coisas boas, cantar alguns cânticos, ser agitado emocionalmente, e somos pessoas alienadas da vida. Somos pessoas alienadas. Olha, o que nós pensamos é totalmente descolado da realidade e irrelevante para a sociedade. O mundo fala isso e muitos cristãos acreditam na verdade disso, que nós não encaramos os problemas desnorteantes e desconcertantes da vida, mas nós somos as únicas pessoas que de fato olham o problema da vida como ela é e pode enfrentar esses problemas. E uma igreja sem isso, uma igreja inútil. Apesar dela poder pensar o contrário, em nossos dias tristes.
Os únicos que têm um diagnóstico, uma mensagem que traz uma esperança, somos nós e mais ninguém. E nós não temos medo de chamar as pessoas a enfrentar os fatos, a olhar para os fatos, olhar para o mundo, olhar para o homem, olhar para a sociedade, olhar para a nossa história, convidar as pessoas a pensarem. É isso que nós fazemos aqui, é isso que nós temos que fazer sempre. Olhar para as circunstâncias que prevalecem, não só na nossa sociedade, mas na sociedade humana, desde sempre, mas na nossa, que se acha mais culta, mais sábia, por ser mais tecnológica. Quais são as principais características do mundo hoje? Nós podemos dizer que a inquietação, a falta de sossego, de quietude, de paz, de tranquilidade, não é um problema dos países pobres, não é um problema de gente pobre, gente rica. Os médicos vão afirmar isso. Nenhuma outra sociedade consumiu tantas drogas, ilegais, drogas para dormir, droga para controlar os nervos, droga para se sentir bem, droga para não, sabe? Nenhuma sociedade teve tantos diagnósticos de toque, de distúrbios psicológicos sem fim, terapia, nenhuma sociedade, tanto medo, tantos traumas. Então você pode ler frequentemente sobre bilhões e bilhões que são gastos pela nossa sociedade, com tranquilizantes, com coisas que possam nos fazer enfrentar a vida. É uma época de inquietação, incerteza, insegurança, medo. O homem jamais se sentiu tão inseguro, a despeito daquilo que nós achamos que construímos. É uma época de ansiedade. Isso é pura verdade, sabe? De pessoas preocupadas, mas não algumas pessoas, não estou falando a respeito de cristãos, falando do mundo. Você pode pegar qualquer um, você pode começar com os cientistas. Nós estamos destruindo a camada de ozônio, nós estamos acabando com a água, nós estamos acabando com tudo, é o caos, estamos apavorados, vai parar de chover, nós estamos poluindo os rios, nós estamos poluindo a água, nós precisamos da água para viver, estamos poluindo a terra, o mar, os rios, nós estamos acabando com todos os peixes. Nós temos um problema ecológico, estamos provocando distúrbio na natureza, animais estão entrando em extinção, é horrível. Todo o equilíbrio está sendo perdido. Ou então nós estamos vivendo numa época de uma violência sem fim, é terrorismo. Estava vendo o ministro da Inglaterra dizendo que o grande problema na Inglaterra é a delinquência juvenil, é a violência, a delinquência sem sentido, de pessoas que tiveram boa educação, mas a grande problema é como lidar com a delinquência dos jovens. Porque como vamos lidar se nós acreditávamos em coisas que nós colocamos em prática e essas pessoas tiveram e elas continuam num problema que nós não sabemos? Como vamos resolver? O que nos reserva o futuro? Violência, sabe? Alguns estão preocupados com a fome mundial, a explosão populacional, medo. Tudo que nós fazemos e tocamos parece que está se esvaindo. As pessoas comem, não é verdade? Esse bife tem hormônio, esse bife está cheio de coisas, de venenos. O fato é que vivemos numa época de alarme. Temos medo das pessoas. Temos medo quando alguém se aproxima do nosso carro. Temos medo quando a gente anda de avião. Uma vez eu fui viajar com o Armindo, ele teve que deixar a tesourinha de cortar a unha, né, Armindo? Porque Armindo se tornaria um perigo para a aviação com aquela tesourinha. Temos medo, tem medo até do Armindo. Estão todos apavorados. Ele tem uma tesoura, chama o FBI, né? Coitado. Vivemos assim, essa é a nossa sociedade, alarmada, todo mundo está preocupado, com medo.
há mil medos, as pessoas sentem de algum modo que nós temos causado todas essas coisas. É também uma época de contendas, nunca houve tantas contendas, sabe, contenda na área trabalhista, em todas as áreas, contendas incessantes, confrontos de classe, as pessoas ainda falam sobre capital e trabalho, a família está se diluindo, confronto em cada nível da sociedade. Nós podemos dar nome: ciúme, inveja, ganância, malícia, rancor. Nós não precisamos inventar. Essa é a realidade que as pessoas não cristãs estão falando sobre a sociedade. Bilhões gastos tentando controlar essa maldade toda. Nós vimos, teve uma greve lá em Pernambuco, a greve da polícia. Todo mundo invadiu as lojas, com gente dentro pedindo: por favor, não faça isso. Pegaram computador, televisão, tela plana, tudo saiu correndo com aquilo, carregando. Essa é a sociedade. Sabe? Aquelas pessoas provavelmente dizem que o problema todo são os governantes. Mas elas, bem que se não tiver polícia, pegam a televisão e saem correndo. Hoje eu estava vendo ser anunciado para um Fantástico, vai ter uma reportagem sobre como as câmeras de vigilância mostram o impensável sobre as pessoas, porque elas acham que não estão sendo vistas. Você não pode ler um jornal sem assistir que tudo isso é verdade. A Verônica não estava pintando lá no seu filme uma sociedade. É essa sociedade que nós vemos todos os dias. Nós podemos abrir o jornal, olhar a televisão. E, além disso, há um grande sentimento de futilidade. As pessoas trabalham, mas sabem que tudo é fútil, tudo está se esvaindo. Gastamos bilhões em cosméticos. Às vezes ficamos estranhos tentando manter uma juventude, é fútil. Todos fingindo, todos lutando, todos desesperados, lutando para ver se vale a pena confiar em alguém. Pois bem, esse é o nosso mundo. Este é o mundo moderno. É uma era de insegurança, contendas, ansiedade, lutas, um sentimento de futilidade final para a nossa existência. Nós não precisamos nos demorar nisso. Um grande poeta chamado Rosman, longe de ser cristão, pelo contrário, fazia questão de dizer que não era cristão, ele diz: eu sou um estranho e amedrontado no mundo em que eu não criei, numa frase famosa dele. Quão verdadeiro isso é? Eu, um estranho e amedrontado no mundo em que eu não criei. Ou T.S. Eliot, que faz uma descrição do homem moderno, grandes poetas e pensadores, não cristãos, e diz: homens solitários no mundo sem significado. Não é isso? Não é incrível? Não é exatamente isso? Não é um paradoxo da nossa geração? Todo mundo amontoado aos milhões nas cidades. Mas o que somos no final? Amontoados nos centros urbanos, pessoas que nunca se sentiram tão solitárias. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, e todos têm que concordar com isso, porque é o que os políticos estão falando, os filósofos, os cientistas, os pensadores, os poetas. Esse é o estado e a condição do nosso mundo. Agora, a questão básica, e a pergunta é: por que o mundo é desse modo? Você vê, nós, os cristãos, eles não fecham os olhos para a realidade e ficam cantando músicas. Não, eles olham para a realidade. Eles fazem perguntas. Eles não fingem. Porque o mundo é assim, especialmente o mundo está, como nós acabamos de descrever, depois de todos os avanços tecnológicos do mundo. Educação, conhecimento, cultura, brilhantes façanhas tecnológicas. E por que o mundo ainda é assim? Por que o mundo continua exatamente nesse estado, neste momento? Eu posso afirmar tranquilamente que tudo é o que o capítulo 3 de Gênesis diz. Aqui está a chave para todo o resto. Aqui está a chave para toda a Bíblia. Aqui está a chave para a história de toda a humanidade. Aqui está a chave para a nossa sociedade. É uma pena que grande parte da igreja, em a sua cegueira por relevância, perdeu a única explicação no meio do caos. Qual é a explicação?
De acordo com o ensino, o mundo não foi criado nessas condições. O ensino aqui diz que Deus fez o mundo e ele não é um acidente. A Bíblia diz, no princípio Deus, certamente ele fez o mundo perfeito. Ele criou o homem como o ápice da criação, com a sua imagem e semelhança. Ou seja, o homem foi criado para refletir a glória de Deus como a imagem deve fazer. De maneira racional, ele podia se relacionar com o Criador, e ele pegou esse homem perfeito e colocou no lugar perfeito. Esse lugar foi chamado de paraíso, e vocês podem observar a vida no paraíso. Que vida maravilhosa, as características, harmonia, paz, concórdia, alegria. Não parece com aquelas facções? Parece. Harmonia, paz, concórdia, alegria, é o que o homem precisava, é o que ele tinha. Sabe? Parece as facções do filme Divergente. Então, do livro. Ele obtinha comida, ele lavrava, mas ele não era com suor, esforço e luta contra algo que luta contra ele. Não havia nada mal, nada pecaminoso, nada que causasse qualquer tipo de infelicidade. Era um estado de perfeição, um estado de inocência, um estado de perfeita bem-aventurança, num ambiente perfeito. E um momento supremo de alegria era o instante em que Deus descia e o homem então tinha uma comunhão com o Criador. A alegria suprema não estava naquelas coisas maravilhosas, perfeitas. A alegria suprema estava na comunhão dele com o Criador. Deus proveu o homem com uma espantosa faculdade de racionalidade para que essa comunhão pudesse ser verdadeira. Todo o resto glorificava a Deus, mas não racionalmente, como um homem. Foi por isso que ele foi feito assim. Ele tinha uma natureza que correspondia a algumas coisas em Deus que o resto da natureza não tinha. Assim, portanto, o paraíso é difícil de ser imaginado, então por isso que ele é descrito para nós. Mas ainda nos resta a questão, como ele ficou desse jeito? Se você não enfrentar este problema, querido, você é estúpido e não pensa. Entende? Nós não fugimos de pensar. Qualquer homem que afirme ser um pensador é obrigado a enfrentar a questão: por que o mundo é tão mau? Por que a sociedade é como ela é? Por que o mundo está? Como ele chegou a esse estado? Qual a resposta completa? A resposta completa está aqui, em Gênesis 3. A primeira resposta é que o homem deixou de compreender que o seu maior e mais elevado privilégio era ter comunhão com Deus. E você vai ver que quando nós descrevemos esse problema aqui no capítulo 3, nós estamos descrevendo a nossa sociedade, a alma humana, agora, não ontem, não há 1000 anos atrás. Então o homem deixou de perceber num determinado momento que o seu maior privilégio era o Criador e não a criação. Ele deixou de entender que a coisa mais maravilhosa e magnífica a seu respeito, que ele poderia dizer, era estar em sintonia com o ser santo perfeito que criou todas as coisas, e não com as coisas. E ele parou em um instante de crer nisso. Aqui começa os degraus da queda. E desde aqui, esse primeiro passo, é assim que o homem vive. A criação é aquilo que impulsiona o coração do homem. Em segundo lugar, o que é muito importante para nós hoje, o homem deixou de compreender que é finito e limitado. Ele deixou de compreender sua dependência de Deus. Sabe quando a Bíblia diz que o homem existe, respira e se move em Deus? Ele deixou de compreender isso e ele achou que de alguma maneira ele podia ser independente de Deus. Ora, certamente o diabo, com sua sutileza e astúcia, sabia que essa era a maneira ótima de tentar um homem. Então ele veio e disse: é assim que Deus disse. Vocês não veem que Deus falou isso só para manter o controle? Que vocês não dependem dele assim? Que vocês podem ter uma vida independente? Vocês podem tornar-se como Deus? Eles estavam colocando, o diabo estava colocando em dúvida para eles a finitude deles. Era como se estivesse dizendo: vocês não existem, se movem, respiram nele. Não, não.
Eles haviam compreendido antes isso, eles eram dependentes de Deus, eles eram limitados, eles não eram criadores, eles eram criados, eles eram finitos. Entretanto, agora eles começaram a ficar insatisfeitos com essa percepção, essa percepção de que Deus é tudo e não depende de nada, e que eles eram finitos e dependentes. Até hoje, grande parte de quem está na igreja tem dificuldade com isso. Por isso que a doutrina da soberania de Deus incomoda, não só o mundo, incomoda os cristãos. A ideia dessa liberdade soberana de Deus e da dependência total que o homem tem dele. E eles intentaram então ser iguais a Deus, eles perderam a compreensão da sua finitude, da completa dependência, da soberania infinita de Deus. E certamente isso infundiu algo mais. O orgulho, uma ambição surgiu no homem. Vocês serão como deuses. C.S. Spurgeon diz, olha, o humanismo não nasceu no coração de um homem, nasceu no coração de uma serpente. E é verdade. E era exatamente isso que eles queriam. Eles observaram. Você vê que quando a gente descreve o que está acontecendo aqui, você está descrevendo o mundo, está descrevendo a sociedade, o homem. O homem acredita hoje que não há nada que ele não possa fazer. Ele pode ir ao espaço, ele pode fazer isso, e pode começar a determinar a vida. É por isso que ele fica chocado. Por que a gente fez todas essas coisas e o maior problema é a delinquência juvenil? Eles não conseguem entender. Eles acreditaram. Mas era agir como um criador. Outro dia eu estava lendo um professor de Cambridge. Ele disse, o homem agora pode tomar o lugar do Criador. Essa é a sensação. É isso que o diabo falou naquele dia para os nossos pais. O homem não é mais finito. O homem é como um Deus, ele é um criador, em seu orgulho, ambição. Então algo mais aconteceu. O homem começou a colocar o prazer e o divertimento acima da verdade. Você vê que quando eu estou descrevendo o capítulo 3 de Gênesis, eu estou descrevendo ali fora. Estou descrevendo a cidade do Rio de Janeiro, aquilo que a igreja gosta de chamar de cultura, com tanta alegria. O prazer e o divertimento no lugar da verdade. Beleza, assim no versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa de se comer, agradável aos olhos e desejável para o entendimento, tomou fruto. Você vê, olha só, boa, agradável e desejável. Não é isso que define hoje o que é certo de se fazer? Olha, isso é bom, isso é agradável, a verdade não importa. Nós não somos dirigidos pela verdade. Essa é a descrição do ser humano. É por isso que é tão tolo simplesmente dizer para o ser humano, olha, você não vê que isso é feio. O ser humano é dirigido pelo que ele acha bom, agradável e desejável. Se é certo ou não, verdade ou não, isso não. Como é que nós vamos definir o casamento? O que eu acho bom? O que eu acho? Como nós vamos definir a vida sexual? O que é bom? O que é a verdade? Não, isso não importa. Nós somos dirigidos. Em outras palavras, você vê que eles aqui não eram mais dirigidos pela verdade e pelos princípios, pela expressão do coração de Deus, mas agora eles eram guiados pela aparência de uma árvore agradável. Isso os atraiu. Então surgiu o que a Bíblia chama de concupiscência. Pela primeira vez. Daí em diante, o homem e a mulher não são mais governados pela verdade, mas pelos desejos do engano, pela concupiscência. Isso aparece agradável? Isso que eu quero, eu gosto disso, eu preciso disso. Não interessa se isso vai destruir minha família, meu filho. Não interessa quando isso vai atingir as pessoas. Não interessa a opinião de Deus. Isso é agradável, eu não posso viver sem isso. Como é que eu vou ser feliz sem isso agora? Isso é agradável, isso é desejável. Eu tenho que ir em frente. Eu preciso ser feliz. Eu preciso seguir meu coração. Você vê? Descrever isso, descrever todo mundo que está lá fora, todo mundo. Todos os seres humanos. E regenerados. Foi assim que o homem caiu. Foi assim que o paraíso deixou de ser a condição do mundo. Desejo, concupiscência e paixão. Não seria essa a mesma característica de hoje? No mundo, e tudo que deturpa e faz a igreja não ser igreja, não é exatamente as mesmas coisas. Eu quero isso. Que importa? Se minha esposa vai sofrer, se meu filho vai sofrer, se alguém vai sofrer, eu quero, eu preciso.
Que importa se isso é pecado? Se Deus tem uma opinião a respeito. Eu quero isso, a atração, a concupiscência, a paixão entraram, então eles correram atrás. Começou aí. Por certo, houve junto com isso uma insinuação do diabo, que Deus está contra nós. Olha, não é assim que Deus disse? Deus só quer cortar o barato de vocês. Deus ele tem medo das capacidades que vocês têm. Ele quer cortar. Deus é um tirano. Ele proíbe essas coisas só por tirania, sabe? Mesquinharia de Deus. Deus é mesquinho. Ele é ciumento. Ele sabe que vocês vão se tornar como Deus. Ele está oprimindo vocês, sabe? Ele não quer que você seja feliz, você quer ser feliz. Mas Deus vem com essas coisas sobre casamento, sobre sexo, Ele quer acabar com a alegria. Não pode, por quê? Qual o problema? Deus é inimigo da humanidade. Ele é mesquinho com a humanidade. Esse é o papo da serpente com eles lá, é o papo hoje ainda, não é? Ele é um empecilho para o progresso. É o que as pessoas dizem, o cristianismo dogmático é um empecilho para o progresso. Atrapalha o homem, atrapalha a diversão, atrapalha a felicidade, oprime, e o homem tem que ser livre. O sentimento é que Deus está contra nós. O apóstolo Paulo coloca isso em palavras memoráveis, dizendo assim em Romanos 8:7: portanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem na verdade pode ser. O homem natural odeia Deus, é o que a Bíblia diz. Você pode dizer, olha, eu conheço muitas pessoas que não são regeneradas cristãs, mas elas de jeito nenhum odeiam Deus. Lógico que não. Peça a elas que definam Deus, e você vai ver o Deus que elas não odeiam. Depois define para elas o Deus da Bíblia, e você vai ver logo o que elas têm. Elas vão dizer, eu não posso aceitar um Deus. É isso. Elas amavam um Deus que não existe. O homem natural odeia Deus. Ele diz que ama a Deus e acha Deus maravilhoso, e até reza para Deus, faz as coisas para Deus. Mas peça a Ele que defina Deus. Depois que Ele definir, diga para eles como é o Deus de verdade da Bíblia, e você vai ver que eles não amam Deus coisa nenhuma. Eles só amam uma coisa que eles inventaram. A Bíblia está dizendo a realidade, o Deus de verdade, o homem odeia. O Deus da criação e da imaginação deles, eles são capazes de amar, porque é Deus segundo a sua própria cobiça e concupiscência. É por isso que lá, no Divergente, a minha falou assim, olha, não podemos confiar na razão humana, porque ela justifica o mal, ela distorce, ela racionaliza. Quando você confronta aquela pessoa que disse que amava a Deus com o Deus da Bíblia, elas começam a não gostar, até muitos cristãos não começam a não gostar dele, começam a ter reservas. Então foi isso que aconteceu. Então essas coisas ainda estão controlando o mundo. E a outra coisa, que é muito trágica e patética, os homens acharam que podiam escapar de Deus. Então eles desobedeceram, se rebelaram, e eles experimentaram um sentimento de culpa. Eles nunca haviam sentido aquilo antes. Então eles jamais haviam conhecido essa sensação. Então com a culpa entrou o temor. Ainda assim eles não ficaram amedrontados. Eles acharam que podiam escapar. Eles julgaram que podiam fugir de Deus, ou então evitar Deus. Então a Bíblia diz aqui nesse capítulo, quando eles ouviram a voz de Deus, eles se esconderam. Olha que patético, parece patético, mas você se esconde porque você acha que pode se esconder. Escapar impunes, evitar Deus. Contudo, sabiamente, Deus faz a pergunta, onde estás? E eles tiveram que se apresentar. E ainda acontece hoje, querido. Os homens e mulheres podem dizer, eu não me importo, mas o mundo é essa tragédia, porque eles não podem fugir de Deus, não podem escapar de Deus. Adão tinha que escutar o que Deus ia dizer, e o que Deus ia dizer ia acontecer. Ninguém escapa de Deus. Observe então como eles
logo morreram, como a tragédia entrou, como logo, sabe, você podia ter andado com cartazes sobre paz para bater um papo com Caim, mas não ia adiantar muito, não é verdade, queridos? Não foi falta, e nem foi a sociedade que corrompeu o coração dele. Então, Hebreus 9, 27 diz: e como os homens está ordenado a morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. É inescapável, o mundo está como está nesse momento, porque as pessoas, elas vivem tentando convencer-se de que podem escapar. É por isso que há esse pavor da morte, esse horror da velhice. Todos têm que enfrentar Deus. Adão e Eva não perceberam isso, eles acharam que não podiam realmente não ter que enfrentar Deus. Mas a verdade que flui daqui para todos nós, e a realidade que está aí no dia a dia, é que Deus não pode ser evitado. É por isso que hoje está morrendo um monte de gente, porque o salário do pecado é a morte. Deus não pode ser evitado. Do mesmo modo, eles não perceberam que a punição que eles receberiam pela transgressão era inevitável. Morte, horror, não haverá mais paz, acabou o paraíso. Você não sabe por que o homem não consegue dar um jeito no mundo? Por que há milhares de anos há esse esforço? Puxa, leia os livros de história secular. A história do homem é uma história de problemas, agonias e conflitos. Desde o início, não apenas infelicidade, mas esse sentimento de culpa. A própria terra foi amaldiçoada, então surgiram espinhos, não havia antes, mas agora há. No entanto, agora isso passa a ser uma parte da punição, e todos nós estamos conscientes disso. Se você possui um jardim, você sabe o que é a maldição de Deus, deixe ele por um ano sozinho, e quando você voltar lá, não é mais um jardim. A natureza não coopera, ela faz aquilo tudo virar uma selva, ervas daninhas. Adão achou que as coisas não seriam assim, como as pessoas ouvem hoje. Deus é um Deus que não leva tão a sério, é um evangelho tão melhor, quando você faz Deus que ele não é. Agora o homem luta contra a natureza, o homem foi expulso do jardim, desde então há conflitos, contendas e lutas, desde a primeira família de homens. Qual é o ponto da história? Esse mundo é fútil. Qual é a explicação? Nós perdemos o paraíso. É por isso que o homem e o mundo está como está. Agora, olhe para os esforços inúteis do ser humano e olha como é patético a igreja achar que tem uma grande ideia de arregaçar as mangas num esforço inútil. Agora a questão é: somos obrigados a enfrentar o problema urgente da vida. Toda essa inquietação, todo esse medo, todas essas tragédias, toda essa falta de paz. Essa é a história humana desde a queda, desde que nós perdemos o paraíso. Então a história nos conta que nós pensamos na civilização. E o que é a civilização? É tentar controlar essa coisa incontrolável. A civilização é a nossa declaração de depravação humana. A civilização é construir casas, é estabelecer governos, polícia, é botar tranca na porta, é fazer seguro do carro, é dizer claramente: nós não confiamos no ser humano. Não basta termos porta, nós temos que ter chave. Não basta termos chave, nós temos que ter alarme. Não basta termos alarme no carro, nós temos que ter seguro, porque os outros seres humanos podem fazer qualquer coisa. Nós esperamos toda espécie de mal vindo do ser humano. Civilização é exatamente a tentativa desesperada de controlar a maldade. Mesmo assim, você vai ver lá o ministro britânico dizendo: não sabemos mais o que fazer com a delinquência juvenil. Não sabemos, com todos os nossos recursos. Isso é civilização, é um país de primeiro mundo, não é verdade? É extraordinário, porque no coração humano há uma estranha nostalgia de que as coisas não deviam ser assim, sabe? E porque há essa nostalgia de que o mundo não devia ser assim, o ser humano, na escuridão, acredita que ele pode resolver esse problema. Então ele começou, por todos esses, a
atos magníficos e esforços magníficos que nós chamamos de civilização. É o esforço inútil que o homem tem para retornar ao paraíso. E se a igreja simplesmente o que ela tem a fazer é se juntar ao homem, né, seus milhares de anos de tentativa de transformar o mundo num paraíso, ela é tão inútil quanto o mundo na sua escuridão. Essa é a grande história da nossa civilização. Você pode assistir ela amanhã, no Jornal da Manhã. Ligue amanhã, sabe, a televisão e olhe o jornal, você vai ver exatamente isso, a história do esforço humano para retornar ao paraíso, para controlar. E nós começamos com aquilo que nós podemos chamar de filosofia. Aqueles grandes mentes, aqueles grandes pensadores gregos, 3, 4 séculos antes de Cristo, com cérebros e intelectos privilegiados, eles começaram a pensar: nós estamos aqui neste mundo, e ele é ruim, ele é mau, e eles disseram: nós temos que encontrar uma solução para esse mundo perturbador. Como eu falei que Rosman disse, sou um estranho atemorizado no mundo que não criei. O que é isso? Qual é o problema? O que está errado? Foi isso que os filósofos começaram a pensar. Essa é a ideia da filosofia. Eles começaram a pensar, a elaborar princípios. Pensar. E nós concedemos a esses homens grande honra, porque eles foram gigantes intelectuais, estavam preocupados com os problemas. Eles disseram: as coisas podem ser consertadas, basta que nós pensemos, nós temos que usar nossa mente, nossas mentes. Nós somos bichos. Nós não podemos, eles disseram, ser governados pelos nossos instintos e desejos. Nós temos cérebros, nós temos que filosofar, nós temos que pensar os problemas e temos que pensar nas soluções. Então eles desenvolveram o que eles chamaram de utopia. Até hoje essa palavra tem um significado importante para nós, né? Como nós podemos criar uma perfeita cidade-estado, onde todos esses males sumam, sejam tirados. E eles dividiram a raça humana em grupos e categorias, alocando em tarefas diferentes e variadas, de acordo com suas habilidades. É meio que o que eu estou falando parece também com Divergente. É isso mesmo. Isso seria tudo que era necessário para retornar ao paraíso, eles pensaram, mas aí surgiram, infelizmente, escolas rivais. E o desfecho disso tudo é que quando Jesus chegou nesse mundo, ele era tão ruim quanto ele era 400 anos antes, apesar de todos os grandes filósofos pensando os problemas do mundo e criando a cidade perfeita, o estado perfeito. Contudo, foi uma grande história que deu nada. Foram grandes mentes que pensaram o mundo, e o mundo continuou exatamente como ele era. Então há várias subdivisões e ramos da filosofia. As pessoas pensaram de todas as formas. Então as pessoas chegaram à conclusão seguinte: o que precisamos não é só de filosofia e pensamento, precisamos de governo. O que vai solucionar é a política. Foi o que eles afirmaram. Então eles inventaram, sabe? Isso de uma maneira que nunca houve antes. Política, como governar, como controlar, como fazer as pessoas respeitarem a lei. Vamos criar uma política que resolva o problema do homem, por fim. Esses grandes filósofos, grandes esforços através dos séculos, por meio de várias atividades políticas, a fim de fazer retornar ao paraíso. Observem os passos enormes que foram dados das oligarquias para as monarquias, então as aristocracias, as plutocracias, finalmente a democracia. Quando chegou a democracia, pensou: é agora! Puxa vida, tanta luta para chegarmos esse é o máximo, aqui está a salvação do mundo, a democracia. Agora, os homens, todos, juntos, vamos fazer nós retornarmos ao paraíso. Mas aí não funcionou, queridos. Nós somos uma democracia, não é verdade? Que mundo a democracia criou. Então as pessoas pensaram: não, a democracia, todas essas coisas, a questão toda é mais poética. Essas grandes mentes. Nós precisamos de uma visão poética da vida. Wordsworth, ele fala: olha, nós temos que retornar à natureza, ao primitivismo, a uma coisa mais instintiva.
Sabe, só essa coisa do pensamento, da política, isso não vai funcionar porque há algo no homem que precisa de mais do que isso. É por isso que não está funcionando nada. Essa foi a ideia, por exemplo, de Rousseau. Ah, que grande pensador. Ele diz: há demasiada ênfase na razão, devemos retornar à natureza e viver uma vida mais natural. Olha que coisa. D.H. Lawrence fala a mesma coisa do mundo moderno. Tantos séculos, tantos pensamentos. Então ele começou a advogar a poesia, os sentimentos, o romance, arte, cultura. É isso que a sociedade precisa. E quando nós tivermos muita arte e cultura, nós vamos voltar. Vamos investir nisso. Essa é a solução. No que diz respeito à história, a coisa mais espantosa para mim, quando tu estuda a história humana, da filosofia, da política, da arte, é a crença doentia que o mundo tem. A única fé que realmente domina o mundo é que ele pode realmente, o homem, retornar ao paraíso. É isso que eu falei. O homem está experimentando os remédios há milhares de anos e nada dá certo, mas ele continua acreditando que ele tem a resposta. E a igreja também se junta e diz: não, realmente, se nós abraçarmos o mundo com as ideias que nós tivemos, nós vamos também mudar o mundo. É tão patético. Essa é a fé mais racional, porque é a fé contra toda prova e toda evidência. Então eles realmente acreditaram nisso, que eles podiam ficar assim, e essa foi a fé. Eles disseram: isso vai acontecer, deixem suas capelas, deixem o cristianismo. Isso não diz respeito à realidade nossa. Então houve um homem importante chamado Tom Paine, um inglês, escreveu 2 obras importantíssimas: A Idade da Razão. E ele disse: olha, o problema tem sido a crença em Deus. Demorou tantos séculos para ele chegar no mesmo lugar que o diabo já tinha falado com Adão. Ele disse: essa é a causa do problema. A idade da razão. Livre-se de todas as noções, folclore, fantasia, desvencilhe-se de tudo isso. É o que vocês precisam fazer. Isso ele disse em 1700 e pouco. Agora, no ano 2000, depois de usarem todas as ideias que ele achava importante na Inglaterra, o ministro diz: não sei o que fazer com a delinquência juvenil. É patético. É patético. A idade da razão e os direitos do homem, as 2 coisas que ele escreveu, 2 livros. Olha só, não é maravilhoso? A idade da razão, chegamos finalmente à razão. Ou então os direitos do homem. Ele escreveu isso em 1776. Mas nós, ouvindo esses homens, não retornamos ao paraíso. É o caos. Nós temos de poder começar o mundo novamente. Ele disse: olha, nós podemos. E Tom Paine disse assim em 1776: o nascimento de um novo mundo está às portas. Ai, como as pessoas, sabe, que estão fazendo campanha: vamos mudar o mundo. Isso é mais velho, queridos. Só não é mais velho que o diabo, mas é velho pra caramba. Tom Paine. Olhe para o mundo agora, depois de 200 e poucos anos das ideias de Tom Paine. A idade da razão, os direitos do homem. Então, vamos para o século XIX, Karl Marx. Ah, que grande pensador. Ah, maravilhoso. A questão toda é o capital. E Karl Marx, ele disse o seguinte: olha, o problema é que os filósofos pensam muito, mas eles só conseguem diagnosticar o problema. Ele diz assim: até o momento os filósofos nada fizeram a não ser explicar o mundo, mas nos resta transformá-lo. Que triunfalismo. Nos resta transformá-lo. Ele diz assim, Marx: todos esses filósofos foram grandes homens, mas simplesmente nos forneceram apenas uma descrição. Eles simplesmente explicaram o mundo para nós. Não é suficiente, precisamos transformá-lo. Então ele escreveu sua obra: façam isso e vocês mudarão o mundo. E agora tem, até hoje, depois de tanto tempo e tanto fracasso, grande parte da igreja brasileira, ela acha as ideias de Marx maravilhosas. Ela acha que realmente vai mudar o mundo com as ideias dele e a sociedade. Eu estou simplesmente ilustrando para vocês a extraordinária confiança que a humanidade tem depositado em si mesmo para voltar ao paraíso. Porque ele diz: as coisas não deviam ser assim, elas não podem ser assim, nós fomos feitos para algo melhor, e nós podemos ser muito melhores. Mas não funciona. Em dezembro de 1918,
quando foi escrito o Pacto de Versalhes. Queridos, o presidente Wilson, americano, em Paris, escreveram o pacto, parecia assim impossível. Já foi uma tragédia que o homem tão sábio, capaz, depois do iluminismo, tenha feito a Primeira Guerra Mundial, mas nós aprendemos, experimentamos aquela terrível guerra, e os discursos, quando assinaram o Tratado de Versalhes, parecia que o mundo entendeu tudo, entendeu como precisamos de paz. David Lloyd George, ele disse assim: estou surpreso como todos os demais, eu era um pacifista e não acreditava na guerra, e fiz o que pude para evitá-la, contudo a guerra veio. Mas tudo bem, não se desesperem, esta guerra é a última de todas as guerras. Nós aprendemos, agora nós vamos mudar o mundo. 1918, queridos, olha como isso é antigo, nem minha mãe tinha nascido nessa época. E aí houve estridentes aplausos, é o fim das guerras. A sociedade humana sábia, o presidente americano Wilson, ele disse assim, que os homens estão começando a ver, talvez não a própria época de ouro, mas já estamos vivendo nessa brilhante época de ouro do intelecto, que nos conduzirá em algum tempo, em pouco tempo, a um pico de onde poderemos ver as coisas que o coração da humanidade tem ansiado, um mundo maravilhoso. 1918, quase 100 anos atrás, o presidente dos Estados Unidos, são os homens que governavam o mundo. Que maravilhoso, todos aplaudiram, todos acharam, então criaram a Liga das Nações. Anos depois, por causa de outros probleminhas pequenos que tiveram, a ONU, vamos mudar o mundo, isso é maravilhoso, essas organizações vão mudar o mundo. Não é uma pequena ONG não, queridos, é a ONU, é o mundo junto para mudar tudo. Uma visão da terra prometida. Ele disse, o presidente, nós não estamos aí, nós estamos no monte, mas daqui nós já vemos a terra prometida, o mundo que nós vamos criar, um mundo maravilhoso, o paraíso reconquistado. Não seria tempo já dos homens começar a fazer a pergunta a si mesmos, realistas? Somos nós que não pensamos, queridos. Somos nós cristãos que não encaramos a vida como ela é. Somos nós com nossas Bíblias que não temos um pensamento relevante e que se conecte com a realidade de fato. Não é incrível que até hoje a igreja possa comprar isso que é tão velho quanto a primeira família de homens no mundo? Mas as pessoas às vezes caíam em crises depressivas, exatamente porque quando eles viam que não estava funcionando, às vezes dava uma depressão, sabe, queridos? Mas depois se cura. Por exemplo, há um grande filósofo chamado Spinoza, judeu, né? Um dos maiores filósofos. Ele diz assim, disse, né? Aqueles que se persuadem que a grande maioria dos homens pode um dia ser induzido a viver de acordo com os simples ditames da razão, devem estar sonhando com uma época brilhante ou com uma peça teatral. Esse é um dos maiores filósofos, que olhou para a vida e disse, quem acredita que um dia o ser humano vai viver pelos ditames da razão e não pela irracionalidade dos seus desejos, ele não é cristão, ele pelo contrário, sabe? Ele é um filósofo, um grande, um dos maiores. Ele diz, quem acredita que o homem vai viver de acordo com os ditames da razão deve estar sonhando com uma época brilhante ou com uma peça teatral. Se ele vivesse, ele ia dizer, com um filme de Hollywood. Aí estava um judeu, um brilhante filósofo, não é cristão, mas está olhando para o homem, para a história, para milhares de anos. Então você olha para homens como Bertrand Russell, que é um velhinho que viveu a beça. Ele nasceu em 1972 e morreu em 1970, ele viveu 98 anos. E ele é totalmente anticristão inglês, sabe? E ele pensava, vamos mudar o mundo com as nossas ideias maravilhosas. Nada, o cristianismo com essas ideias retrógradas. Você pensa que esses discursos são novos da nossa geração? Bertrand Russell, grande pensador, ele viveu muito, quase 100 anos, grande intelecto, grande pensador.
E ele dizia assim: não as historietas de pregadores, eu. Não o cântico desses hinos e coros, nós. Usemos a razão, tenhamos entendimento, tenhamos homens que possam pensar profundamente, homens que sejam lógicos, análise lógica. Agora, o que Bertrand Russell teve para oferecer com 100 anos, Deus deu quase 100 anos de vida a ele. Ele falou assim, depois de tanto tempo: todos os esforços das épocas e todos os fulgor do gênio humano estão destinados à extinção na vasta morte do sistema solar. E todo o tempo das realizações humanas, inevitavelmente, vão ser sepultados debaixo de escombros e das ruínas do nosso mundo. Ele foi suficientemente lógico para ver que o homem nunca vai retornar ao paraíso. Nunca vai fazer desse mundo um lugar melhor. Porque o problema não é o mundo, né, queridos? O ser humano nunca poderá se erguer. É impossível. Tome outro psicólogo, um psicólogo dos mais famosos, moderno. Morreu em 1980, nasceu em 1900. Eric Fromm. Ele diz: nós estamos trabalhando contra o relógio da sobrevivência. Estava já nessa agonia. E provavelmente para a destruição mundial, contra a destruição psicológica e ecológica. E é provável que o tempo que resta esteja se encurtando drasticamente. Nós precisamos produzir uma sociedade sã, ou então nós vamos perecer. O tempo está acabando, nós estamos nos exterminando. Aí você vai ler a obra de Eric Fromm, o grande psicólogo, e qual era a solução dele para todos os problemas? Era a libertação feminina. Sabe? A libertação feminina. Então as pessoas foram para a libertação feminina, não a dignidade que o Deus dá à mulher. Sabe, a libertação feminina que combinou assim, no que a gente tem hoje, sabe? A marcha das vadias. Como a sociedade conseguiu? Livres. Essa semana, a filha do Bruce Willis, com a Demi Moore, andando em Nova York com um seio de fora. E sabe qual era a grande causa da sociedade que ela estava dizendo? Que todas as mulheres tinham que ter a liberdade de andar pela rua. Não na porque aqui a Globo patrocinou uma campanhazinha que foi michuruca, mas sobre o topless nas praias. Não, a filha da Demi Moore com Bruce Willis em Nova York essa semana, ela estava defendendo a grande causa feminina das mulheres poderem ir para o supermercado, andar pela rua, andar todas, assim, nuas. Que coisa maravilhosa. Isso ia salvar a sociedade. Que maravilha, que dignidade, a marcha das vadias. É isso que Eric Fromm tinha para oferecer ao mundo, para salvar o mundo. Esses homens são patéticos. Isso é pregação do Evangelho, queridos. É enfrentar a realidade, é olhar a realidade. E a realidade é assim. Nós não precisamos inventá-la. O Evangelho não é nós fugirmos da realidade, é olharmos a realidade, é olhar os grandes pensadores, os grandes filósofos, os grandes... O cristianismo é chamar as pessoas e dizer: venha raciocinar junto. Não, nós não fugimos de pensar o que o homem pensou, o que o homem fez, o que ele tem feito. Nós não contamos historietas, nem nos reunimos para sentir arrepios. Meu tempo foi-se. Mas deixe-me finalmente, por exemplo, falar sobre Lady Jane Middleton, esposa de um Sir Peter Middleton. Ele nasceu em 1915, morreu em 1987, e era um dos maiores geneticistas do mundo. E ele foi importante, porque ele era um imunologista, e ele criou aquilo que hoje possibilita fazer transplantes. Ele trabalhou com essa coisa da rejeição. E ele, é óbvio, não é brasileiro, mas nasceu no Brasil. Olha que coisa, não é? Seus pais não eram daqui, ele não é daqui e tal. Ele ganhou o prêmio Nobel. E a mulher dele, que ajudou ele nas campanhas importantes, que iam mudar o mundo, ela disse assim no fim: pelo menos nós estamos começando a perceber o pior. Demorou, né, cara? Mas já começaram a perceber o pior. O que é o pior? E ela diz:
nenhum artifício científico ou tecnológico. O marido dela é um gênio. Foi, né? Já morreu. Nenhum artifício científico ou tecnológico sozinho vai melhorar a qualidade da vida humana. Nós podemos colocar as pessoas na Lua, mas isso melhora a vida humana. É certo que nós temos mais educação na Inglaterra, mas seria a qualidade de vida humana aqui melhor? O homem vive de uma maneira que ele não vivia antes. É verdade que podemos ler mais, assistir mais aos homens cultos na televisão e no rádio, e ler os jornais de domingo, com seus pomposos artigos. Quem está falando é ela. Mas estaria a qualidade de vida melhorando? Nosso mundo não é um mundo assustador? Ela diz: acaso nós já começamos a perceber o pior? Nenhum desses artifícios vai melhorar a qualidade daquilo que o homem é em si. Isso não são cristãos falando, né? São os grandes pensadores. O paraíso não pode ser reconquistado, queridos. Não há paraíso. Eu vou ter que encerrar dizendo: não há paraíso sem Deus. Porque o homem, com toda a sua genialidade, talento, intelecto, não consegue. A resposta é simples: Deus tornou isso impossível. Olha como é patética a igreja estar no lado errado. O homem não volta ao paraíso porque Deus tornou isso impossível. Aqui está a resposta: é claro que o homem quer voltar ao paraíso. Quem não ia querer? Ninguém quer ser miserável, ninguém quer ser infeliz, ninguém quer ter que acordar amanhã para trabalhar com suor do rosto, com dificuldade, com todas essas coisas. Todo mundo quer ter alimento a troco de nada, não é isso? Todo mundo quer ter o maior salário com o menor trabalho, trabalhar o mínimo possível, ganhar o mais dinheiro possível. Todo mundo quer voltar ao paraíso, todo mundo quer voltar ao paraíso, todo mundo, durante séculos, está tentando isso, mas todo mundo quer um paraíso sem Deus, um paraíso sem santidade. Uma igreja deve falar menos de Deus e fazer mais. Esses dias eu estava vendo algo, sabe, uma palestra da teologia da missão integral, como isso? E o palestrante estava falando, sabe, olha, eu tenho feito coisas importantes aqui no Nordeste, eu não quero ganhar as pessoas para Jesus, eu quero fazer o bem. O conceito de bem para as pessoas que ele tem é muito estranho. Eu não quero ganhar as pessoas para Jesus, eu quero fazer o bem. A nossa função é pensar primeiro, não ganhar as pessoas para Jesus, não Deus, Jesus, é fazer o bem. Aí as pessoas aplaudiram. Isso é evangelho, é isso aí. Teologia da missão integral. Aí ele contou as experiências de como foi maravilhoso. Uma senhorinha, coitada, ele perguntou para ela assim: qual é o seu maior sonho? Não, o que você queria, que você nunca teve. Aí sabe o que ela disse? Eu nunca tomei sorvete. Aí todo mundo, eu imagino como o céu ficou. Nunca tomou sorvete. É capaz de Abraão ter dito: nem eu também nunca tomei. Que desgraça, nem existia isso na minha época. Olha só. E eu pensei que eu vivia uma vida boa, mas não tinha sorvete. É óbvio que nós queríamos que as pessoas tomassem sorvete, mas isso é patético. Aí ele disse, aí eu botei na internet, e meia hora depois, apareceu um cristão com um pote de sorvete. Nós não queremos ganhar as pessoas para Jesus, mas se elas comerem sorvete, nós vibramos. Que patético, queridos. Que tipo de Cristo é esse que as pessoas acham que fazer o bem? Não vamos falar sobre Cristo, vamos dar um pote de sorvete. Vamos dar sabe, se a pessoa tivesse uma televisão melhor, uma coisa melhor. Não, isso é evangelho, isso é teologia da missão integral. Menos Deus, menos verdade. Vamos tentar com o mundo construir um paraíso, será de sorvetes. Isso só não é uma das coisas mais patéticas. Eu respeito mais esses grandes pensadores do que essas coisas patéticas que saem da igreja. Nós temos que conseguir levar isso e aquilo, são coisas que eu queria que todas as pessoas tivessem, mas é patético. Não há um paraíso sem Deus. O homem
não é que não existe paraíso sem sorvete, não há paraíso sem Deus, sabe? E o homem, em sua inexprimível sensatez, apesar da grande capacidade dos filósofos, não dessas bobagens, é louco o suficiente em pensar num paraíso sem Deus. E a igreja também é louca o suficiente nos nossos dias para pensar num paraíso sem Deus. E um monte de pregadores são loucos o suficientes a imaginarem que pode haver um paraíso sem Deus. E são loucos o suficiente a achar que nós podemos ser relevantes em entrar na mesma coisa que o mundo tem feito há milhares de anos. É impossível, é um otimismo doentio. Por isso que perguntar a mim se eu sou pessimista e otimista é inútil. Não pode haver paraíso por causa disso que a palavra de Deus disse aqui em Gênesis 3:24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho de volta. O homem não pode voltar porque Deus não permite. É impossível. Todavia, não é somente isso. Há outra razão pela qual a humanidade tem fracassado em retornar ao paraíso. É que um pecador não pode andar no paraíso, é por isso. O que é o paraíso, queridos? Mesmo a igreja perdeu a noção do que é o paraíso. Como a Bíblia define para nós. É um lugar de bem-aventurança, um lugar de harmonia, um lugar de felicidade, de entendimento mútuo, de mútua apreciação. Mas o coração do homem é egoísta, egocêntrico, dirigido por prazeres, deleites. O ser humano é o oposto do paraíso. Como ele pode construí-lo? O que importa, desde que eu queira, desde que eu deseje. Paulo diz assim em Efésios 4:22, que o velho homem se corrompe pelas concupiscências, os desejos da mentira, os desejos do engano. Isso é igualmente verdadeiro no que diz respeito aos grandes filósofos, às grandes pessoas que achavam que iam mudar o mundo. É verdade sobre todos os níveis sociais, não é sobre os ricos, os milionários ou os pobres, é sobre todos os homens, todas as classes sociais, quer seja rico ou pobre, culto ou ignorante, cada homem pecador, e cada pecador é egoísta, interesseiro, ganancioso, avarento. E ele pode falar de causas bonitas, mas quando os seus desejos estiverem em jogo, ele vai agir como ele é, um homem caído. Então ele vai lutar pela paz no mundo, enquanto larga a mulher dele por causa de outra mulher. Nós queremos todos algo que é uma total impossibilidade. Se essa é a luta da igreja, é a luta mais inútil que ela podia ter no mundo. O homem é a antítese do paraíso. Então não importa o que o homem faça, a não ser que ele seja libertado da infecção do pecado, desse egoísmo, desse egocentrismo, dele ser um homem curvatus em si, o paraíso é possível dele experimentar, e você não vai mudar o mundo nem a sociedade a partir dele. A outra razão que a Bíblia dá, que o homem não pode retornar ao paraíso, porque ele está sob o poder do diabo. Isso não é bom de se dizer. Às vezes o que aconteceu, queridos, quando ele deu ouvido à tentação e se rebelou contra Deus, ele pensou que estava ficando livre. Até hoje, grande parte das pessoas na igreja acham que o homem é livre. É livre. Mas, no entanto, o que ele conseguiu fazer é ser escravo do diabo desde então. Paulo diz assim: o diabo, o Deus deste século, o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Em todos os homens que não estão em Cristo, opera o espírito da desobediência. É por isso, Efésios 2:2, em quem no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então Paulo diz, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é o que? Os principados e as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, eles dominam este mundo, e este mundo é um mundo tenebroso, ele não é um paraíso. Forças espirituais da maldade nos lugares celestiais, isso domina todos os homens. João diz, o mundo jaz no maligno. Você acha? É por isso que séculos de tentativas não funcionam. Porque até quem está tentando são homens escravos e dominados por esses poderes. Porque o nosso mundo está como está? Porque ele é controlado pelo diabo.
Não porque Deus não está no controle soberano, mas porque essa é a punição de Deus. Paulo diz assim em 2 Coríntios: por que não creem no Evangelho? Porque o Deus desse século cegou o olho do incrédulo, os olhos do incrédulo, para que eles não vejam a glória de Deus, e a não ser que Deus tire isso, o homem não vê, porque essa é a punição, esse é o juízo. O homem não faz desse mundo um paraíso, porque este é um mundo amaldiçoado. Nós podemos tentar, e se a única coisa que a igreja fizer aqui, ela achar que ser relevante é entrar na luta com o mundo, para tentar fazer o que ele está fazendo, ela é tão inútil quanto o mundo, porque ela é o mundo, quando ela faz isso. Só uma explicação, sabe? As potestades que operam nos filhos da desobediência, tudo que eles fazem, é que o homem seja guiado pela mesma coisa que ele fez no paraíso, pelo desejo, pela concupiscência, Não há outra explicação. Enquanto o homem for escravo do diabo, ele não pode experimentar um paraíso. E porque Deus é santo e justo, essa é a outra explicação suprema do texto. Deus colocou querubins simbolizam aqueles que guardam a presença e a santidade de Deus. Então Deus botou guardiões da sua santidade, para que o homem nunca voltasse ao paraíso, para significar a presença da santidade de Deus, seu semblante puro, que não pode sequer contemplar o pecado. Deus é luz, João diz, e nele não há treva nenhuma, não há comunhão entre as luzes e as trevas. Então Deus botou 2 querubins, para os homens nunca mais voltarem, nunca mais vocês podem ter o paraíso, porque eu não suporto. Então o livro de Apocalipse diz que os homens tiveram, quando os homens tiverem um lampejo um dia, do que é a santidade, sabe, essa pessoa, esse homem que acha que o pecado é algo assim, a Bíblia diz que quando esses homens tiveram um lampejo da santidade de Deus, em Apocalipse 6, 16, assim, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e nos esconda do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira de Cristo, da ira do Cordeiro de Deus, nos esconde, estamos apavorados, porque nós vimos agora como Ele é santo. Um dia os homens vão ver. Mas não apenas o querubim foi colocado lá, foi colocada uma espada que se revolvia, a Bíblia diz, para guardar o caminho da árvore da vida. O que é essa espada flamejante? É a lei de Deus, é a justiça de Deus. Esse universo é governado por um Deus santo e justo. Nós não o criamos, nós não podemos mudar pisando a lei, a justiça de Deus. O mundo não funciona. Deus colocou dentro de todos os homens um senso do certo e do errado, e Ele nos deu a lei moral, por exemplo, na sua palavra. Nós queríamos ser felizes e queríamos o paraíso, tranquilidade, harmonia, alegria. Deus diz: o caminho é: não terás outros deuses perante ti, não adorarás nada, não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, honra o teu pai e tua mãe, não cobiça a mulher do teu próximo, tenha um coração puro. É isso. Não cobice nada que é do outro, não sinta inveja, ganância, viva assim, e vocês estariam no paraíso. Essa é a espada, é a verdade de Deus, é a sua justiça. A justiça de Deus acarreta punição sobre o pecado, ela cobra a santidade de Deus, que é pisada todos os dias. Ele disse ao homem e à mulher que se desobedecesse eles iriam morrer, e que o mundo seria como ele é, e o mundo é como Deus diz que é, e hoje um monte de gente estão sendo enterrados, e amanhã vai ser, e um dia nós também vamos ser. Deus nunca mente. A espada flamejante é a justiça, é a retidão, é a santidade de Deus, é a lei de Deus condenando, destruindo tudo que rouba a sua santidade. Pois bem, por isso o mundo está como ele está. É por isso que no final da vida, Bertrand Russell, depois de viver quase 100 anos, foi tão pessimista. É por isso que no final da vida, Eric Fromm, que achou que a libertação feminina ia resolver, estava tão pessimista e deprimido. Eu poderia citar: desesperança, estão desconcertados. A educação e a cultura não puderam fazer o que o homem imaginou. O homem não está preparado para viver pela razão, ele é governado pelas paixões, desejos. Mesmo na época dos grandes filósofos, o maior índice de suicídio era entre eles, lá, sabe, estou falando lá dos gregos, porque eles chegavam ao limite da razão e viam que não funcionava. Contudo, aqui está a santidade de Deus, os querubins e a espada flamejante. É por isso que o homem nunca mais pode ter o paraíso.
Eu vou encerrar, não tem tempo mais. Mas você pode dizer, não há nenhuma esperança. Há uma esperança, queridos. Porque houve um único homem santo que pôde entrar na presença de Deus. Que viveu uma vida que é a vida que honra totalmente Deus. Mas isso não é o suficiente. Então esse homem santo, ele poderia passar pelos querubins de volta ao paraíso. Mas havia a espada da justiça. E esse homem santo sofreu o golpe da espada. Porque a justiça de Deus não pode ficar sem ser. Então, ele tinha a santidade suficiente para passar pelos querubins da glória, na sua perfeição absoluta, da sua humanidade santa. Ele, o Filho de Deus. Mas ele não podia, não era suficiente a santidade absoluta dele passar, porque lá estava a espada que protegia, a justiça de Deus que exige. Então ele teve que enfrentar a espada. Só há um caminho de volta ao paraíso. Infelizmente, a igreja relevante, o evangelho dos nossos dias, a teologia da missão integral, não queremos Cristo, nós queremos fazer o bem. Que patético, que patético. A única esperança é o evangelho. E o evangelho não é um monte de coisas, queridos. O evangelho é a respeito do único homem que viveu no mundo, que pôde passar pelos querubins, em sua santidade absoluta, e é o único homem que poderia então enfrentar essa espada da justiça que protege o paraíso de Deus, e a árvore da vida, sofrer o golpe, sofrer a punição, morrer, mas por causa da sua santidade absoluta, viver de novo. Esse é o evangelho, é o caminho de volta para o paraíso. A igreja não tem outra coisa a dizer para o mundo, porque tudo que ela disser, o mundo já pensou e já disse de outras formas mais profundas. É patética. Grandes pensadores, grandes filósofos, grandes mentes. O paraíso é impossível, porque Deus decidiu que ele é impossível, porque não existe paraíso sem Deus, sem santidade. C.S. Lewis dizia, Deus não pode te dar um paraíso, porque um paraíso sem ele não existe, que é santo, santo, santo. Então Deus colocou a espada, Deus colocou os querubins. Não há volta para o paraíso, a não ser em Cristo. E não no evangelho diluído, mas no evangelho da verdade, que encara todas essas verdades. Não há paraíso sem Deus. E o papel da igreja é pregar a verdade. Não é ter medo de pensar com o mundo, é pensar com os grandes pensadores, é chamar os homens para pensar e pregar a verdade. E Gênesis 3 é a chave para entender a Bíblia, o mundo e você. Vamos ficar de pé, vamos orar. Sou pecador, és santo Deus, não ignorais os erros meus, serão punidos sem exceção. Tua lei exige condenação. Perecerei se lembrares todo mal contra ti, mas há perdão em ti, ó Deus. Por graça, Senhor, perdoe a mim. Um coração contrito eu sei que não rejeitarás.